Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. O Senhor Jesus está neste lugar. Aleluia. E nós podemos sentir a sua real presença aqui. Nós estaremos dando continuidade e vamos falar nesta tarde sobre a educação e a diversidade. Eu gostaria de convidá-los para a leitura de um texto bíblico que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de número 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Diz assim o texto sagrado: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Podeis tomar assento. Meus irmãos, esse texto sagrado, ele fala da importância do ensino da palavra de Deus. Vamos falar sobre educação. E nós temos um compromisso, uma responsabilidade de educar. Existem 3 instituições que é a tríade responsável pela educação. Primeiro, a família. A educação começa em casa. Segundo, a escola. Terceiro, a igreja. Nós vamos focar inicialmente na família. E observe que Deus, Ele fala através de Moisés, despertando a necessidade de que a sua palavra fosse ensinada. E quando Deus, Ele diz, ou Moisés, ele escreve dizendo: Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, Deus está acima de qualquer coisa. E nós precisamos desta conexão com Ele, para que possamos realizar uma educação à luz da palavra. Sem Ele, nós não temos êxito no nosso trabalho. Aliás, existem 2 coisas que são fundamentais para obtermos sucesso em qualquer trabalho que realizarmos na obra do Senhor. Anote isso, são 2 coisas imprescindíveis para que tenhamos êxito. Primeira coisa, a aprovação de Deus. Se Deus não aprovar o que estamos fazendo, não chegaremos a lugar nenhum, iremos caminhar em círculo e não obteremos êxito. E a segunda coisa é fazermos o trabalho com excelência, ou seja, realizarmos dando o tudo que nós pudermos fazer. Então, se Deus aprova e o trabalho que eu faço é com excelência, pode ficar certo que terá êxito, porque Deus estará no comando disto. Mas quando Moisés, ele fala sobre Deus e que Ele deve ser o nosso centro, agora ele trata diretamente com os pais. E ele diz: estas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Porque se eu vou ensinar, e o que eu for ensinar não for uma prática minha, o que eu falar vai ser vazio.
Então, eu preciso primeiro estar conectado com Ele, porque Ele está acima de todas as coisas. Segundo, isso tem que estar no meu coração. Isso tem que fazer parte da minha prática, para que eu fale realmente de modo que isso vai produzir resultados. Agora Ele mostra o ensino. Eu estou conectado com Ele. A palavra está comigo, no meu coração, eu preciso ensinar. E ele mostra que esse ensino, o método usado do ensino aqui, ele usa a expressão inculcar, na outra versão diz intimarás, ou seja, inculca isso aos teus filhos. Eu lembro de alguns anos, quando a garoto ali do Espírito Santo lançou uma propaganda sobre aquele batom, aquele chocolatezinho de batom. E eu não sei se passava aqui esse comercial, mas era muito interessante, porque no comercial, aí colocava a criança, né, e aquela voz dizendo, compre batom, compre batom, compre batom. E a criança ia dormir com aquilo. E de repente ela vai passar numa bomboniere, mamãe, compra batom para mim. Porque ficou lá no subconsciente dela. E era assim que Deus, ele dizia que tinha que ser feito. Inculcarás aos teus filhos. E diz, e delas falarás assentado em tua casa. E onde? Andando pelo caminho. E ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E ainda as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Infelizmente, nós estamos deixando de fazer isso aqui. E sabe quem está fazendo? O inimigo. Ele está fazendo isso. Ele pegou esse método, esse modelo e está fazendo. Ele está inculcando, através das redes sociais, através dos influencers da vida, através dos youtubers da vida, e estão aí colocando mensagens na mente dos seus filhos. E nós não temos tempo, né, entre aspas. Estamos muito ocupados com o que estamos fazendo para sentar com eles e ensinar a palavra de Deus. É hora de atentarmos para o que a Bíblia está falando. E quando nós pensamos em alcançar ou ensinar, nós falamos aqui na mudança de atitude, na mudança de comportamento. Que o verdadeiro ensino é quando, de fato, ocorre uma mudança. E para que haja uma mudança, precisamos alcançar o âmago, alcançar o coração do nosso ouvinte ou do nosso aluno. E tudo começa com o intelecto, que é a compreensão. A psique humana ela é formada de intelecto, sentimento, vontade. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Então, tudo começa da forma como eu interpreto. Eu falei um pouco disso ontem. Começa na área da razão ou na área do intelecto. Mas tudo aquilo que você passar e ficar apenas na região do intelecto, isso sai muito facilmente. Porque ficou apenas na área da compreensão. Eu entendi, eu compreendi, mas eu não ponho em prática. Porque para que eu possa pôr em prática aquilo que eu estou aprendendo, eu preciso ir para uma área mais profunda, que é a área da vivência. Eu preciso vivenciar. Eu preciso, na verdade, que isso desça ao meu coração. Isso vai, sim, mexer com a minha parte emocional. E nós agimos muito mais pela emoção do que pela razão. Nós somos muito imbuídos pelaquilo que nós sentimos. Mas o que sentimos está relacionado àquilo que pensamos e acreditamos. Por isso que temos que trabalhar inicialmente na mente. E o inimigo sabe tanto disso que ele tem especialistas, pessoas, ou seja, aqueles que fazem a mídia, eles são peritos nisto. E a programação, tudo, eles estudam a psicologia da criança, do adolescente, e a programação, ela é preparada para alcançar. Você já viu, por exemplo, um bebê, uma criança de 1 aninho, 2 anos, e que a mamãe, ela liga ali o celular e coloca ali, às vezes, aquelas musiquinhas, aqueles desenhos, como a criança ela fica mamando e ela fica vidrada ali, como se estivesse hipnotizada. Mas por que acontece isso? Porque aqueles que estudaram o comportamento, a personalidade
E eles conseguem fazer isso porque sabem que isso atrai. Cores, a tonalidade, o som da voz. Então, tudo isso chama a atenção. E eles estão fazendo isso, estão inculcando. Eu coloco, hoje, uma das grandes preocupações minhas são exatamente esse contato que essa geração está tendo com a tecnologia sem o devido preparo. O que ocorre? Nós estamos em um oceano de informações. E quando eu falo das mudanças que aconteceram, e eu às vezes estou falando para adolescentes, para jovens, e quando eu começo a contar um pouco da minha infância para eles, parece que eu vivi na pré-história. E eu ainda não fiz 60, vou fazer 60 no mês que vem. Mas eu começo a falar, parece que eu não vivi nessa era, porque eu coloco para eles o seguinte, tudo era diferente. Primeiro, eu não fui criado com a televisão. Eu não fui criado com desenhos animados, muito menos com eletrônicos, brinquedos eletrônicos, jogos eletrônicos, etc. Muito menos com a internet, com o WhatsApp, com as redes sociais. Era uma geração diferente. E a minha geração era uma geração que brincava. Tinha outra atitude, outro comportamento. Era uma geração analógica, uma geração que não tinha acesso a muita informação. Nós tivemos pouco acesso à informação. Essa era a grande diferença. E a minha geração, eu lembro, por exemplo, a minha cidade, nos inícios dos anos 70, dificilmente uma família tinha um aparelho de TV. Por quê? Porque era uma cidade, um bairro de pessoas humildes, pessoas pobres, então quase não se tinha uma TV. Havia sim uma TV, que era na praça, próximo da estação do trem, e ali então, às 5h30 da tarde, o guarda, o vigilante ali, ele ia e abria, e ligava, e vinham pessoas de muitos lugares, sentavam no chão para assistir a televisão. Algumas vezes minha mãe foi me buscar, me puxando pela orelha, e levando para casa, e diz, olha, não é isso que eu ensino para você. Mas era mais ou menos como as coisas funcionavam naquela época. A TV não era essa maravilha de hoje. A TV era aquela caixa oval, que era ali, funcionava à base de válvula, que quando ligava, demorava para pegar, sair as primeiras imagens. E quando saía a imagem não era nítida, era em preto e branco, e assim mesmo, o som também não era perfeito. E tinha que torcer e esfregar as mãos para que a imagem ficasse ali. Senão ela ficava passando assim, e você não via nada, ou então ficava chuviscado demais. As pessoas que eram assim, engenhosas, elas pegavam um bombril e colocavam na antena para que melhorasse a imagem. E aquelas mais criativas iam no centro da cidade e compravam uma tela de cores, verde, azul, vermelho, para dar a sensação de que a TV era cores. Era assim que as coisas funcionavam. E tudo muda a partir da década de 1980. Eu coloco os anos 80 como um divisor de águas. Eu dei aula bastante tempo na universidade, e eu dava aulas para as turmas de pedagogia, dei aulas para administração e outros cursos. E para a turma de administração tinha uma aula que eu falava sobre a globalização, e eu destacava a década de 1980. Foi uma década assim, que aconteceram muitas coisas. É realmente um divisor de águas. E além do processo da globalização que ocorre naquela fase, o mundo que vivia sobre a égide de uma guerra fria, comandada ali pelos Estados Unidos e a União Soviética, a antiga União Soviética, e agora, depois de 40 anos, a União Soviética ela se desfaz, cai os muros de Berlim, exatamente na década de 1980 e 1989, como símbolo do fim do comunismo no mundo. E o mundo se prepara para o capitalismo, até mesmo países como China, que é um país comunista, hoje ela vive de alguma forma no capitalismo. E o mundo está mudando, e o que foi de característico naquela época é que os países começam a abrir as suas fronteiras para o comércio, ou seja, o livre comércio. E isso facilita o quê? O avanço da tecnologia. E, de um momento para outro, o mundo evolui.
de forma assustadora. Então, nós tivemos mudanças, não dá tempo para falar aqui, mas mudanças na área social, política, econômica e assim sucessivamente. Mas o que ocorre, ou começa a acontecer naquela década, que muda a nossa história, é a revolução das comunicações. Eu me recordo, eu me formei em 1991. Em 1992, em janeiro, eu montei meu consultório. Os primeiros meses eu não tinha telefone fixo. Telefone fixo naquela época era uma coisa absurda. Para você comprar um telefone é como se você comprasse um carro. Para você adquirir um aparelho telefônico, uma linha telefônica, era difícil. E depois não tinha disponível. Por isso as pessoas alugavam. E o meu primeiro telefone que eu usei no consultório era alugado. E a gente alugava telefone como se aluga casa. Você ia lá, fazia o contrato, você tinha fiador, você tinha tudo para ter um telefone. Mas vieram as privatizações. E com as mudanças políticas que acontecem no Brasil, vieram as privatizações, e uma delas foi as telecomunicações. Vieram os portugueses, vieram os espanhóis, e eles vieram, e de repente, quando eles chegaram, eu já tinha comprado a minha linha, e eu não sabia que o valor que eu paguei da minha linha telefônica eram ações que eu tinha, e findei recebendo, e nem sabia que tinha isso aí. E recebi de volta. E agora, quando vieram as privatizações, automaticamente foi colocado o seguinte: agora você não precisa mais comprar uma linha telefônica. Basta você pedir sua assinatura. E vai ser instalado na sua casa. E você vai pagar somente a taxa de assinatura. O que acontece? As pessoas passam a ter telefone fixo. O que está acontecendo? O mundo está mudando, está evoluindo. De repente, surge aí, nos anos 90, pelo menos para nós aqui no Brasil, que somos um pouquinho mais atrasados, né? Chegou nos anos 90 o celular. O mundo está se modificando e nós não estamos percebendo. Eu comprei um celular e me arrependo até hoje do que eu fiz. Eu vendi meu saxofone para comprar um celular. E o celular veio numa caixa, era tipo uma caixa de sapato mesmo, literalmente, bem grande assim. E quando eu tirei, era um tijolo assim, uma coisa pesada, acho que uns meio quilos mais ou menos aquilo ali. Não tinha como você pôr no bolso, não tinha como você carregar, não tinha, era uma coisa esquisita. E aí, de repente, mas era status você ter um celular. E aí, criaram um suporte assim, a gente colocava aqui no cinto, pendurava aqui, enfiava o celular aqui. Aquele trem para andar era horrível, né? Para você andar com aquilo ali, era horrível. Mas você tinha um celular. E o celular que eu adquiri nos anos 90, que eu vendi meu sax para comprar, ele tinha apenas duas funções: fazer chamadas e receber chamadas. Só isso. Agora, quem era louco, ligar para o celular, ficava torcendo o dia inteiro com alguém que te ligasse, mas ninguém ligava. Somente a minha secretária no consultório, porque não era que pagava a conta, e ela ligava para mim. E tinha outro detalhe, entendeu? Se você chegasse, ali eu estava no centro, ou estava na região ali, próximo do consultório, tudo bem, mas se eu fosse para o bairro, acabou, não tinha sinal mais. Aí eu pergunto, para que servia um celular naquela época? Só status. Eu tenho um celular. Eu tenho uma matéria, e eu passava isso para os meus alunos na faculdade, uma matéria engraçada. 1998, nós faltavam 2 anos para o ano 2000. E era uma expectativa, a virada de milênio, nós estamos há 2 anos da virada do milênio. E aí saiu no Estadão, principal jornal de São Paulo, uma matéria assim, a manchete principal do jornal. E eu gravei isso e passei muitas vezes para meus alunos, eles riam. E estava assim: Nokia lançou celular capaz de enviar mensagem de texto para outro celular. Meu Deus, é um absurdo. Aposentamos o bip. Não sei se vocês chegaram a conhecer, eu usei muito o bip para recados. E agora aposenta. Por quê? Porque tem o SMS. E hoje quem usa SMS? Eu fui lembrar que tinha isso no dia que deu um pane aqui no WhatsApp, e eu tinha uma pessoa que ficou de passar na editora para pegar os livros. E aí eu perdi o contato. Naquele dia deu pane, o WhatsApp não funcionava. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou falar com o irmão agora? Daqui a pouco eu recebi um SMS, pastor, estou chegando. Eu digo, isso ainda existe.
Então o mundo evolui. Depois veio o microcomputador. Eu publiquei meu primeiro livro em 1994, Seu Filho Adolescente e Você. Publiquei o meu segundo em 1996, Aprendendo a Lidar com o Adolescente. E o terceiro em 1998, Abrindo o Jogo com o Adolescente. Os dois primeiros livros, eu fiz datilografado. O meu terceiro livro já foi o livro digitalizado. Eu escrevi na minha máquina e uma pessoa digitalizou para mim. Para vocês terem ideia, como o mundo ele evoluiu. E aí vem o que eu digo que veio para revolucionar a história da humanidade. A internet. Quem não lembra aqui da internet de escada? Era uma luta, né? Ligar para casa não conseguia mais, porque a garotada ficava na internet. A conta vinha assim monstruosa, né? Porque ficava o telefone ocupado o tempo todo. Até que veio a banda larga. E hoje chegou no Brasil o 5G. Velocidade máxima. E de repente, a internet ela vem para mudar a história. E vocês veem como a velocidade da comunicação, como isso evoluiu. Se você pegar um pouquinho, parece que até o século XVIII, o mundo caminhava numa velocidade, a passos lentos. Mas depois do século XVIII para cá, aí vem a Revolução Industrial, então, o mundo começa agora a caminhar, vê o rádio, vê o telégrafo, e, enfim, o mundo começa a evoluir em termos de comunicação. Há algumas décadas, uma informação que viesse da Europa para o Brasil demorava pelo menos 4 meses para chegar. Você já imaginou? O Brasil foi campeão na Inglaterra e você só vai saber disso daqui a 4 meses? Era mais ou menos assim como as coisas funcionavam. Porém, hoje, nós acompanhamos os fatos ao vivo, a cores, em qualquer parte do planeta. A um clique apenas. E não só isso, hoje interagimos com o fenômeno. Somos capazes de estar ali como se estivéssemos lá. E agora a coisa evolui mais ainda. Com o metaverso, as coisas evoluem mais ainda. Então, o mundo ele se transforma completamente. E essa geração que veio, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles cresceram já com essa tecnologia. E eu costumo sempre dizer, quando tenho a oportunidade de falar para professores de escola dominical, é que nós ainda estamos usando métodos analógicos para alcançar uma geração digital. E para alcançarmos uma geração digital, nós precisamos usar métodos digitais. Métodos que alcancem essa geração. Por quê? Porque o inimigo está na frente. Ele está na frente. E é por isso que eles ficam vidrados o tempo inteiro, eles não querem sair do quarto. Por quê? Porque isso aqui chama a atenção deles. E nós? Nós estamos atrasados. Então, não estamos inculcando mais, nós estamos limitando muito o que nós estamos dando. Só que, enquanto a minha geração não teve muito acesso à informação, a geração atual tem acesso a um oceano de informações. E sabe o que está acontecendo? É uma geração que não sabe distinguir o que é o certo nem o que é o errado. Porque está perdendo essa referência aqui, ó. E eu estou batendo muito nessa tecla, precisamos ensinar a Bíblia para essa geração, precisamos mostrar que esse livro não é um livro qualquer, precisamos mostrar para eles que é a palavra de Deus, aqui é Deus falando conosco. Os nossos filhos precisam compreender, precisam entender a autoridade deste livro da palavra de Deus. E quando a gente fala de confrontar, e à noite eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do diálogo, a gente chega cheio da verdade para o filho e diz, é isso, você está certo, porque você está preocupado, você está tentando mostrar para ele o que ele tem que fazer, e não entra uma palavra que você disse para ele. Por que não entra? Porque a mentezinha dele já está formatada,
E o que eu faço, pastor? Senta com ele e escuta o que ele já tem. Ele precisa colocar para fora o que ele já tem. Aí sim, você chega, e se você trabalhou com ele, certo? A autoridade da Bíblia, você diz com ele: filho, é assim que você pensa? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Não é dizer que ele está errado e você está certo. Nós estamos mais confrontando, está mais em jogo a nossa autoridade para com ele do que a autoridade da palavra. Coloca o seguinte: vamos ver o que a Bíblia diz. Porque ele pode discordar de você, mas a palavra de Deus tem um poder extraordinário. Ele pode até fazer errado, mas a palavra de Deus vai ficar na mente dele, porque ele vai pensar: eu estou fazendo algo errado. Então é muito importante, é um momento diferente que nós estamos vivendo, e a igreja precisa acordar para isso. Mas vamos adiante. Quando falamos em educação, falamos em aquisição de conhecimento e aprendizagem humana. Como é que nós aprendemos? Então, falar do processo da aprendizagem. Então, a criança, ela aprende a partir da interação que ela tem com as outras pessoas, começando com a mãe. Nos primeiros 6 meses de vida, de acordo com a psicanálise, a criança, ela não consegue distinguir o eu do outro. A mãe é como se fosse uma própria extensão dela. Mas a partir dos 6 meses de vida, inicia-se o processo de socialização da criança. É quando ela começa agora a interagir com a mãe. E a partir daí ela vai interagindo com outras pessoas e com o meio que ela está vivendo. E esse meio é muito importante, vai ser preponderante para a saúde mental e espiritual deste novo ser. Outra coisa são as experiências vividas desde o nascimento. Então o ambiente, ele é muito importante. A criança precisa ser muito bem tratada, ser educada, ser ensinada. Mas o que está acontecendo hoje, infelizmente, até por conta da nossa realidade de mundo, há uma terceirização da educação. Esse é o grande problema. Teve um congresso que aconteceu na USP, ali em São Paulo, há alguns anos, não foi agora recente. E era um congresso internacional sobre consumo de mídia entre crianças e adolescentes no Brasil. E durante o congresso foi apresentado ali uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, e o Instituto Kidos apresenta essa pesquisa, e que se essa pesquisa fosse apresentada ou feita por evangélicos, com certeza a mídia teria aberto a boca para criticar e dizer que os evangélicos são sensacionalistas. Porém, como a pesquisa foi realizada por educadores não cristãos, a mídia, calou. E os resultados são assustadores dessa pesquisa. Se lá estava daquela forma, você imagina agora. Um dos dados da pesquisa dizia que mais de 60% das mães brasileiras, elas trabalham fora, e isso, consequentemente, os filhos são criados por terceiros. Ou seja, os pais não acompanham o que os seus filhos estão consumindo em termos de mídia. E aí é uma doutrinação. Vocês viram que eles estão inculcando, eles estão doutrinando, certo? Estão formatando a mente dessas crianças. E os pais vão perceber algo quando vê os filhos se posicionarem contrário ao que ele está ensinando, que é a palavra de Deus. E ele vai tentar bater de frente com o filho, não adianta, porque já está sedimentado dentro dele. Um outro dado da pesquisa dizia que de cada 10 programas que a criança brasileira assiste, naquela época, 8 era de conteúdo impróprio para a sua idade. Percebeu? De cada 10 programas que a criança brasileira assiste, ou assistia, 8 era de conteúdo impróprio para a sua idade. E a conclusão
é que está ocorrendo uma adultização da criança, se é que podemos dizer assim. Está acontecendo uma escapou agora, travou a língua. Travou a língua agora. Sexualização da criança. Ou seja, a criança está tendo contato com conteúdos eróticos. E sabe, a parte mais triste dessa pesquisa, e são vários dados, sabe a parte mais triste, e que isso assim me deixou estarrecido, é que a maioria dos filhos, das crianças que estão assistindo toda essa coisa, porque a pesquisa dizia o seguinte: a maior parte de conteúdos impróprios, eles assistem depois das 10 da noite, porque os filhos dormem tarde junto com seus pais. E a pesquisa diz que eles estão assistindo ao lado dos seus pais. Os pais irresponsáveis, com a criança do lado de 5, 6, 7 anos, assistindo às vezes filme de terror, assistindo às vezes filme com conteúdos quentes, eróticos, com os filhos sentados do lado. E quando muito vira o rostinho da criança, ou coloca a mão e diz: você não pode ver isso aqui, como se isso fosse o suficiente. Então, hoje, o ambiente é muito importante, onde essa criança está se desenvolvendo. Então, os pais, eles não sabem o que está acontecendo com os filhos, porque esses filhos estão fora do alcance deles. Eu não estou dizendo aqui que não tem que largar o emprego. Não, não é isso, não. Você pode ensinar. Você pode reverter isso. É o ensino da palavra. É você dedicar tempo com ele. É você ser o referencial dele. Porque a criança, ela vai seguir a quem ela toma como referencial. A psicologia, uma das linhas da psicologia, né? A psicologia são várias correntes. Então, a psicologia comportamental, ela acredita que o indivíduo, ele é um reflexo do meio que ele foi criado. Até um certo ponto, sim. Mas isso daria margem para entendermos que filho de gato é gatinho, de peixe é peixinho. E não é verdade. Senão, todo filho de um marginal, certo, seria também marginal. E às vezes não é. Às vezes ele foi criado na cidade grande, às vezes um lar, uma família disfuncional, onde tem violência doméstica, e ele sofre bastante, ele sofreu abusos, e ele está lá na comunidade, na favela, certo? E, de repente, existe um trabalho ali naquela comunidade, na área social, enfim, alguma coisa, e tem um professor, uma professora, e aquela criança, ela toma aquele profissional como seu referencial. E ela vai ser completamente diferente daquilo que ela aprendeu dentro de casa. Sabe o que está acontecendo, irmãos? E isso me preocupa bastante. É que os pais estão deixando de ser referência para os seus filhos. E nós precisamos levantar a cabeça, acordar enquanto é tempo. O inimigo preparou uma armadilha para destruir a sua família, destruir a sua casa, mas eu vim como mensageiro de Deus para dizer para você que a sua família pertence ao Senhor Jesus. E se você estiver alerta, o inimigo não vai entrar na tua casa. Nós precisamos acordar. Precisamos abrir os olhos. Então, o ambiente é muito importante. E o nosso desempenho, em casa ou na igreja como professor. Então, quando a criança, assim, como é que ela aprende? Como é que acontece o processo de aprendizagem? A partir do nosso desenvolvimento cognitivo. O Piaget, o Jean Piaget, ele vai falar das fases do processo de aprendizagem. Então, a gente vai observar que nessas fases, nessas etapas, existe uma limitação. A criança, por isso que a gente não pode chegar aqui, por exemplo, se tivesse aqui um grupo de crianças aqui, essas crianças estariam correndo, estariam conversando, estariam... Por quê? Porque o método que eu estou usando aqui não alcança eles. Eles têm uma limitação muito grande de atenção. É por isso que tem que trabalhar com recursos audiovisuais, tem que fazer movimentos, tem que cantar, bater palma, você tem que estar ali levando a criança a interagir.
para que ela aprenda, porque dentro desse processo existe uma limitação. Somente quando a pessoa ela chega na fase da adolescência, que ela atinge a área máxima, ou seja, o desenvolvimento completo cognitivo, ou seja, sua compreensão, sua capacidade. E o adolescente, ele assim, tem uma capacidade extraordinária. Ele não tem experiência, mas tem uma capacidade extraordinária de aprendizagem. E é por isso que eles são curiosos, né? Eles vão lá e vão para cima, eles querem saber as coisas, porque tudo aquilo para ele é novo, que ele está vivendo. Então, nessas etapas, a gente precisa ter atividades certas. Eu escrevi uma coleção, não trouxe aqui, né? Não deu para trazer material, mas uma coleção que é um curso que eu dou para professores de escola dominical. Aí são 4 volumes. Eu escrevi o Educação Cristã, aí eu falo das etapas, características de cada fase. Não dá tempo aqui a gente falar característica por característica e, de repente, quais são as atividades mais adequadas para cada fase. Eu escrevi o Didática e Prática de Ensino, e no Didática eu não só falo sobre o processo de aprendizagem que eu estou falando aqui, mas eu também dou dicas de como você criar os seus instrumentos pedagógicos para você dar aula. Aí tem um outro que é Psicologia e Liderança Cristã. Nesse eu falo sobre a psicologia aplicada à sala de aula. E, finalmente, o Teologia Sistemática, a introdução, porque eu parto do princípio que o professor precisa ter, no mínimo, essa base, que é a espinha dorsal da teologia, que é a teologia sistemática. É você estudar sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre anjos, sobre a igreja e as últimas coisas. São as 9 doutrinas básicas da Bíblia. Então, você buscar, de fato, esse conhecimento. Então, a criança, ela passa por esses processos, e eu tenho que ter metodologia para cada fase. Mas, como eu estou falando mais voltado para os pais, como você começar a ensinar em casa? E à noite eu vou falar um pouco sobre o culto doméstico, mas eu queria adiantar aqui como você trabalhar com o seu filho em casa. Primeira coisa, assim, às vezes os pais perguntam, quando é que eu devo começar? Quando ele aprender a ler? Não. Você viu que a criança, o bebezinho, fica aqui, e ele fica bem atento, significa que ele ouve. Aí você vê, assim, por que a criança, a primeira palavra, das primeiras palavras que ela aprende é mamãe? Porque é a palavra que ela mais ouve, e ela é estimulada. Porque quando ela chega numa fase, ela começa a balbuciar. O mamamá, faz besourinho, né? Mamamá, ela não está dizendo nada. Mas mamãe fica feliz, porque ela está mamamá, e mamãe faz mamã, e aponta para ela. Toda vez que ela está fazendo besourinho e fazendo mamã. E a criança, ela recebeu estímulo, e ela aprende que toda vez que ela faz mamamã, é mamãe. E mamãe fica feliz, mamãe sorri. E agora ela vai devolver, ela vai chamar mamã, quando ela quer alguma coisa, mamã, porque sabe que a mamã vai dar atenção para ela. É assim que a gente aprende. A partir de quê? De estímulos que são recebidos. E a psicologia vai mostrar que tem 2 coisas que são muito importantes nesse processo do desenvolvimento cognitivo e do aprendizado. Primeiro, é o que ela chama de plasticidade do sistema nervoso. Segundo, a influência do ambiente. Essas 2 coisas são determinantes no processo cognitivo. A plasticidade neural. Cada estímulo que nós recebemos, nós criamos, o nosso cérebro, ele vai criar algumas sinapses. As células nervosas, elas passam lá a transmissão de uma para outra e vai criando várias conexões. Então, cada novo comportamento aprendido, desde o nascimento até a fase adulta, essas conexões neurais, elas vão ocorrer e vão se fixar no sistema nervoso central. E você vai o quê? Armazenar aquilo que te foi passado. Mas de que modo isso acontece? A partir de estímulos que são dados. Então, nós aprendemos a partir desses estímulos. Ou seja, à medida que a criança recebe mais e mais estímulos, mais aumentam as possibilidades dela aprender, das suas experiências e aprendizagem. Agora,
Observa o estímulo que ela recebe aqui, ó. Nós adultos, se não tivermos cuidado, a gente vai olhar uma coisinha aqui, e daqui a pouco olhou, passou meia hora, 40 minutos, 50 minutos, porque uma coisa chama a outra. Você imagina a criança. Então a gente precisa ter cuidado. E eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: isso aqui não é brinquedo de criança, viu? Isso não é brinquedo de criança. Cuidado com isto aqui. Às vezes é mais fácil, né? Porque a criança vai ficar quieta. E eu quero terminar minhas atividades. Quero fazer minhas coisas. Eu deixo com ela. E às vezes não presta atenção no que ela está vendo. Eu fui visitar um casal, amigo meu, e eles têm uma menininha, ela agora vai fazer 4 anos, mas ela estava com 2 aninhos e pouco. E, sabe, criança chama atenção. E a mãe, menino, preste atenção, deixa o pastor falar. E a criança estava lá, daqui a pouco a mamãe pegou e deu o celular para a criança. E eu fiquei prestando atenção. Ela desbloqueou e deu para o celular. Aí a criança veio aqui assim, eu vi que já é uma prática, que ela foi muito rapidinha, e ela pegou aqui assim e fez: ok, Google, pintinho amarelinho. E eu fiquei prestando atenção, digo, não estou vendo isso. Daqui a pouco, aí viu lá, e ela clicou em deitou-se assim, bruço, as perninhas, fez uma tesourinha assim com as pernas, e ficou lá assistindo o pintinho amarelinho. Agora você imagina só, se essa criança está sozinha no quarto, e o inimigo faz isso. E entre aqueles links sugeridos, tem um link que é impróprio para ela, e não tem barreira nenhuma. Ela entra e vai ver pornografia. Você já pensou o que o inimigo está fazendo? Então são estímulos, e esses estímulos levam ao processo de aprendizagem. Aí nós temos a segunda coisa, que é o ambiente. Um ambiente que favoreça. Então, por isso que eu vejo que os pais devem gastar tempo com seus filhos para ensiná-los. E se esse pai, essa mãe é referência para esse filho, o que ele disser tem mais peso do que o youtuber disser para ele. Agora, se os pais não são referência, ele vai enfrentar o pai e a mãe. Ele vai, então, agora, beber de uma outra fonte e vai automaticamente confrontar os pais e dizer que eles estão errados, eles estão ultrapassados. Então, é necessário que esse ambiente seja um ambiente estimulador, que seja um ambiente sadio para que essa criança, ela cresça de forma sadia. Mas vamos agora trazer um pouco para a igreja. E na igreja? O que nós podemos fazer aqui nesse processo, até para auxiliar a família? E, às vezes, nós pais terceirizamos tanta educação, né, que a gente joga a responsabilidade para os outros. A gente acha que o professor da escola dominical, ele vai fazer milagres. Vai para a igreja. E, às vezes, os próprios pais não vêm. Como se o professor fosse fazer milagres. E aí, o que acontece? O professor, ele tem, geralmente, por semana, né, no domingo, 1 hora, 50 minutos, 1 hora, para fazer uma faxina na mente dessa criança. Agora, imagine o que ela acumulou durante a semana inteira. E o professor, ele tem agora apenas 1 hora para fazer uma faxina e deixar aquela casinha limpa. Aí eu digo, se o professor ele alcança só o intelecto, caros professores, é hora de impactarmos a vida dos nossos alunos. Impactar, guarda essa palavra, causar impacto na vida deles. Sacudir, para que eles despertem. E aí você precisa o quê? Primeiro, neutralizar o que está na mente daquele aluno. E se essa criança, se esse adolescente, ele vem de uma família disfuncional? Eu estava vindo para cá, pastor, e saindo do hotel,
Aí recebi uma mensagem de uma paciente minha, ela é fisioterapeuta, o ex-marido é médico, e então ele tem uma filha, e a filha, depois da separação deles, começou a ter alguns problemas emocionais, e ela passou para mim a imagem, inclusive um vídeo que ela gravou agora, a menina se cortou toda agora de manhã. Eu estava falando isso no rádio, né? Ele mandou a imagem aqui, eu realmente fiquei, o pastor Jário estava comigo, e eu mostrei a imagem para ele. É estarrecedor, de pessoas criadas na igreja. Essa menina, a esposa, a mãe, eu conheço o pai dela, pastor lá em Aracaju, eles estão agora em São Paulo, estão há mais de 30 anos em São Paulo. Aquela menina criada, que eu conheci, era ainda jovem, certo? Criada na igreja, ele foi o primeiro namorado dela, a primeira pessoa, e de repente largou tudo e saiu com outra pessoa, largou a família. E a gente observa uma menina dessa, o que passa na cabecinha dela? Querendo morrer, querendo se suicidar. Então, é doloroso, porque parece-me que esses problemas, há algumas décadas, e principalmente antes dos anos 80, né, como eu coloquei aqui, desse divisor de águas, parece que acontecia dos portões da igreja para fora. E agora é duro a gente começar a conviver com esses problemas dentro da igreja. É duro. Então, a gente precisa primeiro neutralizar a mente deste aluno. E sabe, irmãos, nós não temos esse poder para fazer isso. Agora, este livro aqui tem esse poder para fazer isso. Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é penetrante. A palavra muda. Então, o professor precisa neutralizar a mente do aluno. Despertar a confiança dele. Por quê? Porque ele está confiando no YouTube que ele está seguindo. Ele está confiando lá no influencer. Não vou citar nomes aqui por uma questão de ética, né? E depois que criaram lá o Fuxico Gospel, a gente tem que ter cuidado com o que fala, né? Mas existe deles aí influencers que são seguidos no TikTok, seguidos aí lá no Instagram por milhões. Não são milhares, são milhões de seguidores. E sabe quem são os seguidores? Juniores e adolescentes. E sabe o que um deles diz aí? Que a criança tem que ser descolada. E o que é ser descolado? É ser respondão. É enfrentar os pais, é colocar o dedo lá no nariz do pai e da mãe. É falar a verdade. Olha, se por acaso seu pai quiser bater em você, chama a polícia, 190. Então, eles estão doutrinando os seus filhos. Agora, não vai chegar em casa e vai tomar o celular dele e vai simplesmente agora dizer, eu ouvi lá e agora, porque não é medo, não estou aqui implementando medo em vocês. Aqui eu estou trazendo uma realidade. Porque não é o fato de você chegar em casa e tentar bloquear o seu filho que vai resolver o problema. Você vai ter que gastar tempo com ele, para ensinar a ele. Você está incomodado porque ele fica até madrugada lá no videogame? Senta com ele, vai jogar com ele, vai conhecer o jogo que ele está jogando. Aí, ao invés de você chegar e dizer, filho, isso não presta, isso aqui não é de Deus, não sei o que lá e tal, coloca para ele, começa a arguí-lo. Filho, o que é que você acha disso? Eu atendi um garoto. Eu não atendo crianças, mas por insistência da mãe, eu acompanhei esse menino e fiz uma avaliação psicológica dele. E um dia ele chegou assim, todo eufórico, lá no jogo tal de RPG, e ele chegou lá. Doutor Jamel, hoje eu explodi a prefeitura, aí quando eu saí, os policiais saíram me perseguindo, aí passou um velhinho na frente, atropelei o velhinho, aí depois eu vim e atirei na polícia, e explodi o carro da polícia, e eu fiquei, o quê? E mudei de fase, né? Consegui mudar de fase. Aí eu vou chegar para essa criança e dizer assim, mas filho, isso aí não presta o que você está vendo. Não, vamos refletir junto. O que é para você explodir a prefeitura da cidade? O que é para você atropelar um velhinho? É a reflexão. Irmãos, não adianta proibir.
Nós estamos num contexto que não adianta proibir. O que vai fazer a diferença é você sentar com ele e ensinar. Lembra o que eu li no começo? Inculcar a palavra de Deus. Aí eu vejo que os pais precisam buscar mais conhecimento bíblico para poder chegar e mostrar para o filho: filho, vamos ver o que a Bíblia coloca, vamos orar juntos. Senta com ele, vai ver o filme, a série que a sua filha está assistindo. Assiste com ela. E debate isso com ele. Qual é o problema? Ele vai debater isso na escola com os colegas. Por que não com você? Porque se você fizer isso, você vai entender o que seu filho pensa. Isso você só vai conseguir neutralizar o que está na mente dele, se você souber o que está na mente dele. Então dê espaço para que ele fale, para você neutralizar esse conteúdo maléfico que está ali. E aí você desperta a confiança. Você precisa influenciá-lo. Eu vou repetir. Você precisa influenciá-lo. E como é que a gente influencia o outro? São 4 coisinhas, aliás, 3 coisinhas básicas, importantes para a gente influenciar o outro. A gente influencia por aquilo que nós falamos. A gente influencia a partir daquilo que nós fazemos. E influenciamos a partir daquilo que nós pensamos. O que você fala, o que você faz e como você pensa. Isso é forma de você influenciar. Ou seja, a partir de quê? Pensamentos, atos e palavras. A gente influencia dessa forma. Pensamentos, atos e palavras. Então precisamos ser esse referencial e procurar, de fato, influenciar. Então, para que, agora voltando ao professor, e você fazer o seu trabalho, e você alcançar, são necessárias 3 coisas importantes. Primeiro, você precisa conhecer o aluno. Segundo, compreender este aluno. Terceiro, desenvolvê-lo. Diga comigo: conhecer, compreender, desenvolver. Essas 3 coisas são importantes. Se você não conhecer a realidade desse aluno, se você não conhecer as características de personalidade dele, e você não conhecer a visão de mundo que ele possui, você não alcança. Não é uma excelente aula, com uma boa didática, que vai resolver. Ela é necessária. Você ter uma boa didática, você ter o material, você preparar um bom plano de aula, certo? Isso vai ajudar. Mas isso sozinho não é o suficiente. Você precisa conhecer a realidade desse aluno. Quem é ele? Onde ele mora? Quem é a sua família? Eu sempre dou o exemplo do meu professor de escola dominical da minha infância. Foi um grande homem de Deus. E na época, ele já era idoso. E ele era semi-analfabeto. Ele não tinha nenhuma experiência de didática, prática de ensino. E na época em que a CPD só tinha 2 lições, a lição de adulto e a lição de criança. Era o aprendendo a Bíblia, sei lá, né, conhecendo a Bíblia, sei lá. Então, era 2 lições. E eu alcancei a época que já tinha a lição do adulto e a lição da criança. Hoje a gente tem um currículo vasto, né? E ele então chegava, só que ele tinha uma característica muito interessante. Ele contava histórias. E ele fazia lá a apresentação, então ele vivenciava aquilo que ele estava falando. E ele usava muitas vezes a expressão, meus filhos, era o jeito que ele falava, meus filhos. Eu estou ficando velho, e vocês serão futuros pastores, evangelistas, missionários, professores. São vocês que vão dar aula aqui no meu lugar. Isso se cumpriu. Quando eu estava com 16 anos, eu assumi aquela classe que era do irmão Zezinho. Se cumpriu na minha vida. Eu me tornei o professor titular daquela classe, com 16 anos. Só que o irmão Zezinho,
ele adotou aqueles meninos. Literalmente, ele adotou. Era de tal modo que, quando a gente encontrava ele na rua, ele pedia que a gente pedisse a bênção para ele. E ele, então, ele tinha o prazer de ir lá e beijava a mão da gente e ali abençoava. O Zezinho era pobre, muito humilde. A casa dele de chão batido. Não sei como ele conseguia, mas ele conseguiu fazer eventos na casa dele e levar toda a classe de escola dominical para lá. E dar comida, dar almoço para essa garotada toda. E um dia, eu lembro uma vez que levou a gente lá, e ele colocou dentro de uma, não sei como é que chama aqui, lá no Nordeste chama pote, né? É um vaso de barro assim, e colocou uma galinha dentro. E ali ele amarrou ali os olhos, né? E deu uma varinha lá, um pau, para quem quebrasse ali aquele pote, ganhava o que tinha dentro. E foi meu irmão que quebrou, e levamos a galinha viva para casa. Eu que levei a galinha para casa. Eu lembro como hoje. Então, só que o irmão Zezinho, ele não se preocupava apenas com o domingo de manhã. No domingo à noite, no culto, ele cantava no coral. E aqui tinha uma galeria na minha igreja, assim, que ficava no fundo aqui do púlpito. E ele ficava sentado lá, ele era tenor. E de lá ele via tudo que se passava na nave do templo. Ele observava os seus alunos. Se um aluno daquele saísse para a lateral, ele descia e ia buscar o aluno, como se fosse o pai daquele menino. No culto de ensino, que era o culto de oração, ele chegava e ele tinha uma banco, assim, eram 2, 3 bancos reservados para os alunos dele. E ele ia buscar, estava com o pai, vem para cá. E tinha que sentar com ele, e a gente tinha que se ajoelhar com ele. Esse cuidado dele marcou a minha vida. Para você impactar a vida de um aluno, você precisa fazer isso. Adote o seu aluno. Descubra a realidade de vida dele. E aí, entramos na questão da diversidade de alunos. Então, eu preciso conhecer o aluno. E quando eu conheço essa realidade, eu não posso nivelar, por conta de realidades diferentes. E, às vezes, a gente faz um trabalho na escola dominical que apenas a gente reforça, atende apenas um grupo. Por exemplo, vamos fazer aqui, quem não faltar à escola dominical, vai ganhar ponto e tal. No final do ano vai ser destacado aquele que nunca faltou, aquele que trouxe pessoas, aquele tal. Então, destaca e pode observar que são sempre os mesmos que ganham. E aquele outro lá, que às vezes faltou, e a gente não observa o porquê. Aí ele faltou, domingo, faltou. Você sabe por que ele faltou? Vai na casa dele. Às vezes ele não veio, em alguns lugares, dependendo da realidade, porque talvez não tomou o café da manhã. Talvez porque está tendo problemas no relacionamento dos pais dele. Aí ele vai ver o coleguinha que foi beneficiado, certo? Que é aquele que é mais ativo, que os pais fazem o culto doméstico, que está ali, aquele que sabe mais, que está em destaque, e ele não. E às vezes nós estamos perdendo de chegar lá e observar aquele aluno. Às vezes ele não fez a tarefa que foi passado, porque ele não entendeu a tarefa. E aí, dentro desse processo da diversidade, você vai ter a realidade de vida social. Porque quando a gente pensa somente na questão dos problemas de aprendizagem, a gente focaliza muito as deficiências. E às vezes a coisa vai além disso. O aluno que tem problemas sociais, o aluno que tem talvez alguns indícios de autismo, o aluno que tem TDAH, certo? Ele é hiperativo, ele tem um déficit de atenção. Então, quando a gente começa a observar, às vezes o professor não está preparado para isso. E eu coloco que um dos maiores desafios enfrentados pelo professor atualmente é lidar com as diferenças na sala de aula. Então, o primeiro passo para vencer esse desafio é superar a visão homogeneizante e estereotipada de noção de aluno. Então, eu preciso ter uma visão para alcançar todos.
Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso conhecer o meu aluno. Qual é a realidade dele? Senão, eu não vou atingi-lo. Eu estou meio perdido com o horário. Eu tenho quantos minutos? Mais uns 15 minutos? Hoje, nós temos também, além desses problemas, por exemplo, problema de agressividade. O aluno que tem, às vezes, ele é agressivo. A indisciplina na sala de aula. Ele é indisciplinado. É um problema. Além dos portadores de necessidades especiais, nós temos cadeirantes, nós temos, às vezes, o problema visual, e assim sucessivamente. Mas nós temos, às vezes, alunos com problemas seríssimos de comportamento. Eu atendi a uma mãe, certa vez, estava dando palestra, era na própria igreja que eu congregava, e eu falei um pouco sobre essa questão do desenvolvimento da criança, algumas coisas que eu falei aqui para vocês. E uma mãe me procurou. E ela colocou sobre o filho, um garoto com 6 anos de idade. E esse menino era um terror. Na escola, tinha sido expulso de 2 escolas, estava na 3ª, e estava na iminência de ser mandado embora também. 6 anos. Esse menino era tão violento, que ele chegou a furar, literalmente, ele pegar o lápis assim e cravar no menino na escola. A professora na igreja, a professora de escola dominical, ela veio conversar comigo, depois eu procurei ela, e ela disse que era terrível. Ela disse, no dia que ele vai na classe, eu não consigo dar aula. Ele rasga as lições dos meninos, ele tenta furar os meninos com lápis, ele já chegou a rasgar o cartaz que a professora estava ensinando, pra você ter ideia. E ela disse, pastor, esse menino, eu acho que ele tem uma possessão de demônios, não é possível. Ninguém suporta ele. Era o Pestinha. E eu cheguei para aquela mãe e eu disse, mãe, eu preciso conversar com você. Vai no consultório. E eu acompanhei aquela mãe por um período. E eu fui fazer uma anamnese. Eu precisaria saber a história desse menino. E eu descobri algumas coisas terríveis. O pai daquele garoto era alcoólatra. Chegava em casa, muitas vezes, batia na esposa. Ele chegou a ver jogar uma cadeira nas costas da criança. Aquela mãe, quando engravidou, porque ela apanhava do marido, ela disse, pastor, eu cheguei a tomar, muitas vezes, remédios para abortar. E não consegui. E quando eu não tinha mais jeito, muitas vezes, desesperado, eu cheguei a dar murros na minha barriga e dizer, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E eu fui mostrar para aquela mãe que o que estava acontecendo com aquele garoto era falta de afeto. E que ele estava simplesmente se comportando daquela forma para chamar a atenção. Ele queria ser alguém. Então, é preferível ser o Pestinha que todo mundo veja, que todo mundo tema, do que não ser nada, do que não ser ninguém. E eu, então, comecei a acompanhar aquela mãe. Eu procurei a professora de escola dominical dele, disse, vamos fazer um trabalho diferente. Instruí a mãe como ela deveria fazer com o menino. Você vai, a partir de agora, dar afeto para ele. Se ele errar em algumas coisas, você precisa corrigir, mas como corrigir da forma correta? Não é simplesmente você chegando aqui e dando evasão às suas emoções, porque a gente, às vezes, faz porque está bravo, nervoso. Isso não é correção. Precisa manter controle para corrigir, ensinar. Eu falei para ela, ensinar. E ela começou a seguir, eu acompanhava ela. E da professora de escola dominical disse o seguinte, a partir de hoje, estabeleça ele como seu auxiliar. Ele vai ser seu auxiliar. E quando eu chegar, chama ele e diz, fulano, hoje a tia quer que você segure o cartaz aqui na frente dos colegas. E ele então, ela deixava ele aqui na frente, segurando o cartaz. Era tudo que ele queria. E todo mundo olhando assim, ele virava, não, vira para frente. E ele ficava para frente aqui. Ele queria ser visto. E eu, nessa igreja, durante um período, fui co-pastor. E um dia ele está sentadinho lá, eu fiz assim para ele, vem cá. Ele subiu, senta aqui do meu lado. E eu cheguei para ele e disse, você sabe cantar? Ah, sei.
que você canta? Aí ele cantou bem baixinho aqui no meu ouvido. Subindo, subindo, subindo para o céu, eu vou. Esqueci o resto da letra. Eu disse, você quer cantar? Quero. E eu então dei a oportunidade para ele. Disse, agora nós temos um cantor novo aqui na igreja. É o fulano de tal. E aí, peguei a cadeira do púlpito, coloquei a cadeira aqui, ele tinha 6 aninhos. Ele pegou o microfone, uma igreja mais ou menos como essa aqui, lotada. Quando ele pegou o microfone, ele ficou parado. Todo mundo olhando para ele. E ele era acostumado a ser o pestinha. Ele, vai, canta. E ele tremeu nas bases, você consegue, vai. Ele começou a cantar. Devagarinho, daqui a pouco foi soltando o pulmão, cantou. Quando terminou de cantar, a igreja inteira aplaudiu ele. Ele ficou feliz, ele nunca aconteceu isso, todo mundo dizia que ele era ruim, que ele era do mal. E agora uma multidão aplaudindo ele. E aí todo culto, né, que eu estava ali, ele dizia assim, pastor, eu posso cantar? Pode. E o repertório dele era o mesmo. Todo culto era a mesma música, o mesmo tal. Um dia tinha um irmão que era farmacêutico, e ele então comprou uma guitarrinha para ele. E trouxe no culto. E ele então pegou a guitarrinha ali e começou a bater com os dedos assim na corda e cantar. E agora dessa vez ele já estava assim mais eufórico, enfim. E quando terminou, toda a igreja aplaudiu. A mãe foi chamada no colégio. E a coordenação lá do colégio perguntou, o que aconteceu com fulano? Ele é outro menino. É outro menino. Mudou a vida dele. O que o garoto precisava? Afeto, atenção. Então nós precisamos dar isso para os nossos alunos. E às vezes nós enxergamos ou achamos que simplesmente aquela criança não tem jeito. Mas nós podemos alcançá-la. E não é só um trabalho, isso eu estou falando de você um gesto de atenção. Mas quando você trabalha com o conteúdo da palavra, porque é levá-lo a assimilar aquilo que está sendo ensinado para ele. Esse é o propósito. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos 2,11, que Deus não faz distinção de pessoas, pois trata a todos de igual modo. E precisamos olhar, e às vezes o que acontece, né? Aquele pestinho que dá trabalho para valer, a gente dá graças a Deus quando ele não vai na escola. Irmão, foi uma bênção hoje, olha, fulano não foi, então foi uma paz, uma tranquilidade da aula hoje, não fica feliz por isso. Porque ele está ali, porque ele é problema seu. Deus colocou ele lá para você tratar dele. Então seja esse instrumento, entendeu? Os sãos não precisam de médico, disse Jesus, mas sim os doentes. Então são eles que mais precisam. Então não queira simplesmente se livrar dele, não, cuida, porque Deus vai te dar graça, vai te dar unção, vai te dar sabedoria, vai te dar força, para você mudar essa vida. E um dia, Jesus não voltar logo, você vai ouvir e dizer o seguinte, você salvou a minha vida. Aleluia, aleluia. Diz que certa vez, um escritor, ele foi para uma casa de praia, um local afastado, buscando encontrar um espaço assim, buscar inspiração para terminar o seu romance. E um dos dias, o sol não tinha nascido ainda, estava ainda escuro, e ele começou a caminhar naquela praia, e ele avistou ao longe a figura de um menino, que fazia movimentos, que parecia que estava balhando, e aquilo chamou a atenção do escritor, e ele apressou os seus passos e chegou até o menino. E aquele menino, ele estava apanhando estrelas do mar e devolvendo na água. E o escritor perguntou para ele, menino, o que fazes? Ele disse, não vês? Eu estou salvando as estrelinhas do mar. O escritor riu. Não sejas tolo, menino. Existem centenas de quilômetros de praia. O mar jogou fora milhões de estrelinhas do mar. Você acha que jogar uma ou outra na água faz diferença? O menino não respondeu. Ele abaixou-se, pegou uma estrelinha e disse o seguinte,
Pode não fazer diferença para essas estrelinhas, mas para essa aqui vai fazer. Devolveu na água. O escritor voltou. E à noite não conseguiu dormir. No dia seguinte, ele se juntou ao menino para salvar as estrelinhas do mar. Deus chamou você para você salvar essas estrelinhas que estão aí. Aleluia. Essas estrelinhas que o inimigo está tentando destruir, matar. Eu sei que talvez você não consiga fazer muito, mas o pouco que você fizer, você vai salvar vidas. Então seja este canal, seja esse instrumento e salve vidas. Diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero, Senhor, salvar vidas. Irmão, Jesus foi o nosso exemplo. Jesus, irmãos, quando eu falo de inclusão, você não consegue falar de inclusão sem falar de Jesus. Porque ele começa, irmãos, com os pecadores, com as pessoas, e ele estava junto dessas pessoas. Porque o alvo dele era salvar, mas quando se fala da criança, a gente vê textos bíblicos como Mateus 19,14, que diz: deixai vir a mim os meninos, mas quando fizerdes convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Está lá em Lucas 14,13. Mateus 21:31, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. João 4,10, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus incluía, e nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. O processo de inclusão, irmãos, ele só acontece se houver 3 coisas básicas. Primeiro, a presença. E isso é feito hoje na escola, hoje se prega muito inclusão, mas eu vejo muito mais aquela questão: põe junto lá, e o professor que se vira, e o professor não está preparado, o professor não está pronto para isso, ele se vê com um problema lá, e é um problema. Como é que eu vou incluir essa criança aqui? Então, esse é o primeiro passo, você inclui, você coloca junto dos outros. É a presença, ele precisa estar presente, não isolado, não distante, mas juntos. Segunda coisa, é a participação. A inclusão é quando você leva a criança a participar. Imagina um cadeirante, os meninos estão jogando bola. Como você inclui esse garoto? Leva a cadeirinha dele e joga a bola para ele, e mesmo ali na cadeira, ele vai interagir. Isso é inclusão. Mas no processo de aprendizagem, a verdadeira inclusão é quando ocorre a aquisição do conhecimento. Então, se ele está ali na sala e ele não está aprendendo, ele não está incluído. A verdadeira inclusão é quando ele, apesar da deficiência, da dificuldade que ele tem, ele está sendo alcançado. E aí você precisa alcançar, você precisa trabalhar, ter métodos para alcançar ele, apesar das suas dificuldades. Então, conhecer o aluno. E a gente tem que evitar 2 coisas básicas. Primeiro é a ignorância. E a ignorância aqui, no bom sentido, é a falta do conhecimento. Procure entender um pouco sobre isso. Vai ler sobre TDAH, vai ler sobre autismo, vai procurar pesquisar sobre determinadas deficiências, a indisciplina e outras coisas mais. Busca esse conhecimento. E outra coisa que a gente tem que evitar é o preconceito. Evita o preconceito. Então, são 2 coisas que precisam ser evitadas quando a gente trabalha na inclusão. E aí você pode preparar, por exemplo, os professores e trabalhar, por exemplo, uma igreja inclusiva. Cursos de capacitação é fundamental. Você criar salas de recursos também é muito importante. Adaptação de ambientes também. Então, são outras coisas mais que são importantes para que ocorra esse processo de inclusão. Mas eu falei das 3 coisas. Primeiro, conhecer o aluno. Então, você conhece, isso você vai saber as diferenças, ou lidar com essas diferenças, se você conhece. Aí vem a segunda coisa, que é compreender. Então, eu preciso compreender o meu aluno. Eu agora o conheço, eu sei das suas dificuldades, das suas deficiências, mas eu preciso compreendê-lo. E para compreender esses alunos, eu só posso alcançá-los se eu compreender. E essa compreensão, ela envolve uma relação empática.
determinando o clima estabelecido pelo professor na sala de aula. Eu falei ontem aqui de empatia, e eu falei da inteligência emocional, e a empatia sobre 3 aspectos. Primeiro, a empatia cognitiva. É a capacidade que a gente tem de compreender, de fazer uma leitura do problema do outro. Segundo, a empatia emocional. É quando eu sou capaz de identificar, de perceber o sentimento, a dor do outro, como se eu tivesse sofrendo com ele. E eu amo a Bíblia, né? Eu cito sempre a Bíblia porque, antes que a psicologia descobrisse essas coisas, a Bíblia já falava dessas coisas. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é empatia. Percebeu? Glória a Deus, né? Não tem como não amar esse livro, né? Palavra de Deus. E aí vem a empatia solidária, que é quando eu me coloco à disposição desse outro para ajudá-lo. Eu dou o meu ombro para ele. Eu estou disponível para ele. Isso é ser empático. Então, o professor, ele precisa fazer isso. Mas, concluindo, né? Já falei demais. Precisamos desenvolver o aluno. Então, conhecer, compreender, desenvolver. Vamos lá? Conhecer, compreender, desenvolver. Então, precisamos agora desenvolver. Eu sei quem é o meu aluno, eu sei a realidade dele, a realidade do mundo dele, eu sei, conheço a história dele, eu vejo quais são as suas dificuldades, certo? E agora eu preciso compreender. Então, eu tenho uma relação empática com ele, eu o compreendo, agora eu preciso desenvolvê-lo. E uma das finalidades básicas da educação é favorecer o desenvolvimento da personalidade do educando. O professor, para alcançar esse objetivo, ele precisa conhecer-se objetivamente. Lembra do que eu falei ontem? Então, eu só consigo lidar com o outro se eu aprender a lidar comigo mesmo. Eu só vou realmente me relacionar melhor com o outro se eu me conheço. Por isso que a inteligência emocional, ela é fundamental. Então, o professor, para alcançar esse objetivo, precisa conhecer-se objetivamente, sendo capaz de ajudar os seus alunos a melhor conhecerem-se e aceitarem-se dentro de suas possibilidades e limitações pessoais. E quando você consegue levar esse aluno a também se conhecer, a se autoaceitar e dentro das possibilidades, das limitações dele. Aí sim, agora você está pronto para desenvolvê-lo. Agora você está pronto para alcançá-lo e o seu trabalho ter resultado. Então, o resultado do seu trabalho vai por esses caminhos. Então, precisamos enxergar. Por isso que eu coloco o seguinte, uma boa didática, ela é importante, ela é necessária. Eu preparar uma boa aula é importante, mas isso só não é o suficiente. Para que eu cause impacto, eu preciso alcançar o meu aluno. Eu sempre coloco o seguinte, são aquelas perguntinhas básicas, né, do plano. O que? É o conteúdo que eu preciso ensinar. O que? Eu vou ensinar a palavra de Deus. E não pode ser outra coisa. Eu posso até falar de algumas experiências minhas, mas as minhas experiências não mudam ninguém. Agora, esse livro muda, que é a palavra de Deus. Eu posso até usar dinâmicas, eu posso usar recursos, mas esses recursos, eles são apenas meio, não fim. O fim é isso aqui, ó, é a palavra de Deus. Então, é o quê? É o conteúdo. A segunda coisa é a quem. A quem? Quem é o meu aluno? Então, eu vou observar o quê? As faixas etárias, como a gente viu que existem características diferentes para cada faixa etária, assim como também a diversidade, que são as limitações, são o comportamento de cada um, dentro das suas limitações, certo? Aí, em seguida, é o como eu vou fazer. Como eu vou fazer isso? Aí você vai buscar os recursos, você vai preparar uma boa aula, aí sim, você tem os mecanismos. Mas é só voltando aqui, você então agora desenvolve esse aluno. Então, e aí vem uma coisa, que é uma sequência do que eu falei ontem. Você precisa desenvolver a mente do seu aluno e também desenvolver a inteligência emocional dele.
desenvolver a inteligência emocional da criança. Você ajudar, entendeu, a criança, o adolescente, a lidar com os problemas da vida. Essa geração é uma geração que não sabe lidar com as suas angústias. Imagina uma garota, porque os pais estão separados, ela quer morrer. Então, a gente precisa trabalhar as emoções. E como é que eu vou fazer isso? Identificando, ajudando ela a identificar o que ela está sentindo. Entendeu? Então, chegar junto, chegar próximo e buscar conhecimento. Por isso que eu fiquei assim, muito feliz, né? E parabenizo mais uma vez a equipe aqui pela iniciativa de criar um programa, certo? De alcance da mente, de ajudar as pessoas, entendeu? Nesse processo da mente sã, da mente cristã, a mente sadia. Então, você trabalhar. E nós temos aqui um time de profissionais para, de fato, ajudar nessas questões. Então, você pode estar ajudando a criança nesse processo. Outra coisa, desenvolver a criatividade da criança, certo? E também do aluno. E eu sempre coloco, eu já estou encerrando, que o modo de você alcançar, você tem que levar ele à prática. Porque a aprendizagem, existe esse método, certo? Que é o método da repetição, que a gente coloca, que você usa o aspecto mais cognitivo, da compreensão. Então, existem os métodos usados para isso, entendeu? Que é o inculcar. Mas existe o método vivencial, que é levando a uma vivência. E não tem coisa melhor do que você fazer o seu aluno a vivenciar aquilo que você está falando. Lance desafios, ore com eles. Quando a mulher samaritana, ela conheceu Jesus, e que ela largou o cântaro depois daquele diálogo que ela teve com Jesus, e ela foi à cidade e anunciou aos moradores lá da cidade, dizendo: venham ver o homem que contou toda a minha vida, porventura não ele o Cristo? Pode observar no texto lá, que diz o seguinte, que as pessoas, elas creram na palavra da mulher. Mas até então, é um conhecimento que eu chamo assim, mas ela alcançou o intelecto deles. Ela não, realmente, é a compreensão, poxa vida, ele é o Cristo. Mas, quando aquelas pessoas ouviram Jesus, pode observar no texto, diz assim, mulher, agora já não é mais pelo teu dito, porque o que você disse, a gente creu, agora não é mais pelo teu dito, agora nós vimos, ouvimos e sabemos, ou seja, vivenciamos. Então, leve o seu aluno a uma vivência de fé, desafie ele com a oração. Ore a Deus para que Deus responda as orações, entendeu? E ele veja realmente que Deus, ele está operando na vida dele. E às vezes ele vem completamente assim, desmotivado com a vida, às vezes por conta do ambiente familiar. Mas ele pode encontrar um refúgio aqui. E ele entender que apesar das dificuldades, dos problemas que ele está vivendo, ele tem Cristo na vida dele, que nunca o desampara, que nunca o deixa. E ele vai ter essa fortaleza consigo, ele aprender a lidar com os problemas da vida. Ele aprender a lidar com as situações. E aí você precisa impactar a vida deles. É quando você leva eles a uma vivência. Eu certa vez fui convidado para dar uma palavra para um grupo de adolescentes. Era na minha igreja, mesmo em Campinas, e lá tem um grupo muito grande de adolescentes. E na parte de baixo do templo tem um refeitório enorme, e eles reservaram aquele espaço era o encerramento do final do ano. Pastor, eu queria que o senhor viesse dar uma palavra. Pois não. E o coordenador lá, ele me deu o tema. Pastor, olha, eu quero que o senhor fale sobre união, para eles se unirem mais. E deu uma palavra lá, o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Tá bom. Quando eu cheguei lá, imagina só, o auditório estava lotado. Tinha uma mesa enorme assim, com um monte de comes e bebe, guaraná, bolo, não sei o que lá, tanta coisa mais. E eles de pé, sabe, aquele converseiro parecia um zumbido de abelha. Eu comecei a me imaginar assim, meu Deus, eu vou chegar para eles assim, vamos aqui, meus filhos, falar sobre união. Abra sua Bíblia aqui no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Eu digo, eles vão me ouvir? Não vão. Não vão me ouvir. Sabendo disso, que eu vou falar para adolescentes,
eu levei aqui um feixe de palitos no bolso. Aí eu cumprimentei eles, já me conheciam, cumprimentei eles, final de ano e tal, tem festa, e fui convidado para dar palestra, mas quem quer saber de palestra aqui, né, se tem bolo, com tanta comida aqui e tal? Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, eu quero descobrir aqui quem é o rapaz mais forte aqui da galera, fazer um concurso aqui do rapaz mais forte aqui, tá? E tem uma coisa, quem vai aqui escolher vai ser as meninas, imagina como elas não ficaram ouriçadas, né? E aí eu peguei o microfone e saí passando entre eles. Vamos escolher aqui. Vocês vão escolhendo. Aí chegava de um assim, é esse. Aí tinha, às vezes, aquela torcida forte. Quando tinha torcida forte, eu chegava, então vem para frente. Vem para frente. E outro que era fraquinho, não, fica aqui. E fui até que tinha uns 10 assim na frente. E agora vocês vão escolher. Olha aqui, olha. Quem tiver a maior torcida aqui vai ser o garoto mais forte aqui da galera. E todos eles colocavam assim, faz da pose aí, mostra aí que você é forte e tal. O que eu estou fazendo? Eu estou interagindo com eles. Mas, pastor, você não vai falar sobre união? O que é que isso tem a ver com união? Aí eu cheguei, fui colocando, e à medida que a galera ia, a moçada ia colocando, às vezes a temperatura baixava, eu digo assim, volta, até ficou só 2. E digo, agora esses 2 aqui sou eu quem vai escolher o mais forte. Aí eu olhei para um, para outro, aí escolhi um. É você. Não me decepcione, que agora é a hora do teste. Você vai provar para essa galera que você é o cara mais forte aqui de todos. Está pronto? Estou pronto. Aí tirei um palito do bolso e disse, então quebra isso aqui, mostra que você é o cara. Aí ele, pá. Quem é que não consegue fazer isso? Todo mundo consegue. E o outro protestou. Não, eu também faço, pastor. Não, você não faz, não. Ele fez porque ele é mais forte que você. Não, então me dê que eu faço. Tirei o feixe de palitos. Então você é forte, quebra aqui. Não, você disse que quebra. Ele pegou aqui assim, tentou, não conseguiu. E eu tinha uma lousa que eu tinha pedido, né, para fazer algumas anotações. Aí eu disse assim, então, descobrimos aqui que o fulano é mais forte que Beltrano. Certo? Não necessariamente. Mas esse conseguiu quebrar o palito, e esse não. Mas por que esse então quebrou o outro? Porque um tinha só um palito, e o outro tinha um feixe de palitos. Que lições podemos extrair daqui? Vamos à lousa. Aí eles colocaram assim, quando somos muito, somos fortes. Aí eu escrevi na lousa, quando somos muito, somos fortes. O que mais? O que vocês... A união faz a força. A união faz a força. E eu fui colocando coisa. Percebeu que eu já estou falando? Mas se os conceitos, eu não levei prontos, eu trouxe esses conceitos deles, através de uma vivência. Aí eu disse assim, vamos ver o que a Bíblia diz? Agora eles vão ouvir. E agora estão curiosos para saber o que a Bíblia diz. Percebeu? Porque o que vai mudar não é aquela dinâmica. O que vai mudar é o que a Bíblia diz. E eu tenho que ter métodos para fazer com que eles ouçam o que a Bíblia diz. Agora estavam prontos. Vamos ver o que a Bíblia diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.